Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que a FGV, ela adora complicar, as rotinas de protocolo. Pode parecer uma coisa simples, né? Mas olha, cada etapa, desde que o documento chega até ele começar a tramitar, esconde umas armadilhas que podem custar caro, viu? Então se prepara, porque hoje a gente vai dominar cada uma delas. E ó, antes de mais nada, é super importante dar o crédito a quem merece. Todo esse conhecimento estratégico que a gente vai desvendar aqui vem direto do Caderno de Estudos SPAS 19. É um material incrível criado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, a mente por trás do projeto Alero. Ou seja, é a visão de um especialista guiando a gente nesse desafio. O nosso caminho hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender qual é o desafio do protocolo na visão da FGV. Depois, a gente acompanha o nascimento de um processo e como ele se movimenta. Aí, partimos para a prática, decifrando o código da banca com questões reais. E, para fechar, aquela revisão estratégica para nada ficar para trás. Vamos nessa? Então vamos lá, direto para o desafio. Sabe, quando a gente olha de primeira, protocolo administrativo parece ser só carimbar e passar papel para frente. Mas é aí que mora o perigo, porque é justamente aí que a FGV prepara o terreno minado. Ela é mestra em pegar regras que parecem bobas e criar questões que testam a nossa atenção nos mínimos detalhes. Exato. Então a pergunta de R$ 1 milhão é: onde é que estão essas armadilhas? E a resposta é: raramente no conceito geral. Elas estão nos detalhes da execução. Sabe, aquela diferença sutil entre um termo e outro, a ação certa para corrigir um erro, o procedimento exato. E para já começar a pensar como a banca, tem que entender uma coisa fundamental. Protocolo é atividade meio. Ele serve para dar suporte à atividade principal do órgão, que é a atividade fim. A FGV ama testar essa distinção, porque quem não entende o papel do protocolo acaba errando a aplicação dele. Perfeito. Com essa mentalidade estratégica, vamos agora seguir a jornada de um documento. Tudo começa ali no momento em que ele chega no órgão. Esse é o ponto de partida, o marco zero, onde um simples papel começa a se transformar num processo administrativo formal com validade jurídica e todo um ritual a ser seguido. E essa transformação acontece em 4 fases bem lógicas, uma depois da outra. Começa com o recebimento, que é aquela conferência inicial. Depois vem a classificação, que define se a informação é pública ou não. Em seguida, o registro, que é quando os dados entram oficialmente no sistema. E por último, a etapa-chave, a autuação. É aqui que o documento vira de fato um processo. E olha, um alerta sobre a classificação, não passe batido por ela não, hein? A FGV pode muito bem criar uma questão em cima da diferença entre um documento ostensivo, que todo mundo pode ver, e um sigiloso com acesso restrito. Entender essa etapa é entender de segurança da informação, um tema que está sempre em alta. Mas e aí, o que é autuação na prática? Pensa que é o ato de dar uma capa para o processo. Isso envolve 3 coisas essenciais. A capa, com todos os dados de identificação, a numeração das folhas, que é vital para a integridade do processo, e o termo de abertura, que é tipo a certidão de nascimento dele. E é nesse momento que nasce o NUP, o Número Único de Protocolo. Pensa nele como se fosse o CPF do processo, sabe? É um padrão nacional que garante que aquele processo seja único em qualquer órgão federal. A FGV pode, de forma bem sutil, perguntar quando ele é gerado. E a resposta está aqui, no nascimento do processo. Agora, atenção máxima aqui, porque isso é uma pegadinha clássica da FGV, daquelas que derrubam muita gente. E se você errar a numeração de uma página, o que faz? O impulso de muita gente seria pegar o corretivo. Erradíssimo. O único jeito certo é riscar o número errado, colocar o número certo do lado e escrever a palavrinha mágica. Digo, lembre-se sempre, em processos a transparência é fundamental, até mesmo a transparência do erro. Tentar apagar o erro é visto como uma falha na integridade do documento. Beleza, nosso processo nasceu, já tem identidade, as páginas estão todas em ordem. E agora? Bom, ele não fica parado na prateleira. A vida de um processo é super dinâmica. Ele se move, se junta com outros processos, pode ser suspenso, pode ter partes retiradas. Vamos entender como essa movimentação toda funciona? E aqui a gente chegou num dos pontos que mais caem em prova, a juntada. Tem 2 formas e a FGV adora misturar as duas. O segredo é focar nas palavras-chave. Se a questão falar em uma união definitiva, onde um processo é tipo engolido pelo outro e perde a própria identidade, a gente está falando de anexação. Agora, se a união for provisória, só para uma análise em conjunto e os processos continuam independentes, podendo ser separados depois, a palavra certa é apensação. Grava isso, hein? Definitivo é a anexação, provisório é a apensação. Ok, já vimos como juntar. Mas e se for preciso fazer o contrário? Tirar uma peça que já está lá dentro. O nome técnico para isso é desentranhamento. O nome já ajuda, né?
é tirar algo das entranhas do processo. E é aqui que vem um detalhe que a FGV não perdoa de jeito nenhum. Não é só arrancar a folha e pronto, deixar um buraco lá. É obrigatório colocar uma nova folha no lugar, o chamado termo de desentranhamento. E nesse termo tem que explicar por que a folha foi removida e para onde ela foi. Por quê? Para garantir duas coisas que a banca ama: rastreabilidade e integridade do processo. Sem esse termo, a sequência de páginas fica quebrada e a validade do processo todo pode ser questionada. Muito bem. Já passamos pela teoria, pelos conceitos e, claro, pelas armadilhas. Agora é a hora da verdade. Vamos testar esse conhecimento. Chegou o momento de aplicar tudo o que a gente aprendeu e decifrar juntos algumas questões clássicas da FGV sobre protocolo. Vamos para a primeira? Uma questão bem clássica. A banca descreve todo o procedimento: colocar capa, numerar as folhas, registrar os dados, e aí ela pergunta qual é o nome técnico para essa criação do processo. Pensa um pouco nas fases que a gente viu. Qual desses termos aí engloba todas essas ações juntas? A resposta certa, sem dúvida, é a letra C, autuação. E a análise aqui é fundamental. Por que não é a B, registro? Simples, porque o registro é só uma parte da autuação, é só a inserção de dados. A autuação é o pacote completo. As outras opções estão bem longe. Juntada é unir processos que já existem. Classificação é uma etapa anterior, para ver o sigilo. E expedição é o envio, uma etapa que vem bem depois. Viu só como cada termo tem seu lugarzinho exato no processo? Segunda questão, agora com foco em juntada. Presta muita, mas muita atenção nas palavras-chave do enunciado, hein? Conservar suas identidades e separados posteriormente. Isso tem que acender um alerta luminoso na sua cabeça. Qual é a operação correta nesse caso? A resposta aqui só pode ser a letra D, apensação. Lembra do que eu falei? As palavras-chave são o mapa do tesouro. Conservam suas identidades e união reversível são sinônimos de provisório, o que leva a gente direto para a pensação. A anexação na letra A seria a resposta se a questão falasse em união definitiva, onde um processo perde sua identidade. É exatamente assim que se decodifica a FGV, focando nos termos que eles usam para tentar confundir. Excelente. Passamos pela teoria, pela prática. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos para a nossa revisão estratégica final. É um resumo relâmpago, com aqueles conceitos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos lá, revisão rápida. NUP é o CPF do processo. Simples assim. Ele é criado na autuação e garante a identificação única em todo o Brasil. E quando o processo físico começa a ficar muito grosso, parecendo um livro? A regra é clara: 200 folhas por volume. Atingiu esse limite, encerra o volume 1 com um termo específico e abre o volume 2, continuando a numeração das folhas de onde parou. Sem mistério. Uma palavra de vocabulário que pode aparecer e te assustar: sobrestamento. O que isso significa? Simplesmente pausar, suspender a tramitação por um tempo. O processo fica ali congelado, esperando alguma coisa acontecer para poder voltar a andar. E para fechar, a dica de ouro conceitual para não esquecer nunca mais. Protocolo é atividade meio. Ele é uma ferramenta, um suporte. A finalidade do órgão, o motivo pelo qual ele existe, é a atividade fim. Entender essa diferença resolve uma infinidade de questões de administração. E a gente conclui com essa mensagem que o professor Lessa deixou. É uma reflexão para levar não só para os estudos, mas também para a futura atuação como profissional do serviço público. Aquele trabalho no protocolo, quando é feito com força e com excelência, é o que garante que a máquina pública funcione com justiça e eficiência para todo mundo. E assim a gente fecha essa nossa análise sobre rotinas de protocolo, que foi toda baseada no material de elite do professor Marcelo Lessa. Se essa abordagem mais estratégica, focada nas armadilhas da banca, ajuda nos estudos, não deixa de se inscrever para receber mais análises como esta. A gente se vê na próxima.